graça de Deus e a confiança do povo em querer algo diferente, a gente vai vencendo o primeiro turno nessa eleição. Continuo firme, sem TV, sem rádio, sem dinheiro público, sem padrinho político, sem o braço direito pra se mover, sem tudo, sem rede social. E você vai ver que o herói não é eu, o herói é o povo de falar. A gente não aguenta mais esses políticos, estão querendo parar esse cara de qualquer jeito. Que parecia ser uma simples sabatina no jornal O Globo, acabou se tornando um espetáculo à parte. Pablo Marçal, mais uma vez, mostrou por que é um nome que está chamando tanta atenção. Ele simplesmente deixou os jornalistas sem reação. Candidato, o senhor tem usado bastante a carteira de trabalho, né, como um símbolo aí da sua campanha, tanto para atingir os adversários, como para produzir alguns memes. Mas as suas empresas, essas que o senhor mencionou para Maria Cristina, inclusive que estão fazendo uma expansão global, elas colecionam alguns processos trabalhistas justamente de funcionários que dizem não receber direitos trabalhistas. Tem pelo menos 12 ações nesse sentido. Além disso, o senhor estava falando do conglomerado e da expansão dele. Uma das empresas o senhor deixou de declarar, né, quando o senhor declarou o seu patrimônio para a Justiça Eleitoral e para a Receita. O senhor é uma empresa que vale cerca de 22 milhões, a Flat Participações. Isso tudo não é um contrassenso em relação ao que o senhor prega, tanto em termos de prosperidade das suas empresas, quanto da importância da carteira de trabalho como esse veículo para a autonomia das pessoas? A empresa não pode participar de processo eleitoral, nem doando e nem sendo atacada. Vocês estão trazendo as minhas empresas, elas não devem entrar. Quem trouxe foi o senhor. Não, mas tudo bem, quem trouxe foi ela, porque ela falou da direção. Sua única experiência, candidato, sua única experiência como empresário. Eu tenho muito mais experiência que ser empresário. Mas isso é o seu passado. O senhor tem coordenação, o senhor tem uma coisa do Se você deixar, eu posso responder. Eu tô dizendo o porquê da pergunta, queria que o senhor respondesse. Eu estou respondendo. Então vamos lá. Vamos lá. As empresas não participam do processo eleitoral. É proibido a empresa doar, é proibido a empresa participar. Quando você fala, o nosso grupo hoje é avaliado em 5,2 bilhões de reais. Esse é o grupo, não sou eu. Aí você fala, você escondeu uma empresa. Mas como que eu escondi uma empresa? Eu vou ter que dar aula de direito empresarial? Você sabe estruturação de hold, de family office? Quem está falando isso é a Receita, não sou eu. Não, a Receita não falou isso, lugar nenhum. Quem falou isso foram jornalistas. Aí você pode pegar o nome, você acabou de errar. Não foi Receita que falou. Eu não tenho nenhum problema com a Receita Federal. Você pode citar aí onde está essa declaração da Receita? A Receita, o senhor não informou a Receita, não, portanto... Não informei não. Como que você sabe que a empresa é minha? Eu informei para a Receita e pago todos os impostos das empresas. Fala o nome do jornalista que criou o factoide. Vou te explicar. Quando a organização empresarial fica debaixo de holds, eu tenho acho que 7 holds. Tem hold de loteamento, de construção civil, hold que participa de startup, eu tenho várias holds. Se você... Alguém falou, mas as cartas... Deixa eu te falar, você imagina ter só 12 processos trabalhistas num conglomerado que vale 5 bilhões de reais. Isso é ínfimo. Eu nem preciso resolver coisas desse jeito. Todo mundo que fala que precisa de alguma coisa, eu atendo prontamente. Difícil é você me ver tomando um processo. O grupo inteiro tem mais de 110 processos. 110 processos para um grupo desse tamanho, com dezenas de empresas, é nada. Nós estamos no país do processo. 98% dos processos trabalhistas mundiais são do Brasil, pra você ter uma noção. É por isso que muita empresa vai embora daqui. Eu não sou a favor de ninguém explorar ninguém, eu sou um cara justo, eu faço todo mundo em volta de mim prosperar. Agora é interessante vocês convidarem a minha empresa para o debate, sendo que a empresa não pode participar do processo eleitoral. E eu tenho experiência com muitas outras coisas, já fui funcionário 13 anos. É uma grande experiência que eu tenho também. O senhor prosperou foi como empresário, não coach, empresário? Não foi sendo coach nem empresário, foi mudando a minha mentalidade. Porque um monte de gente virou empresário e virou coach e é fracassado na vida. Então não foi nenhuma dessas duas coisas que me fez prosperar. O que me fez prosperar foi gostar de aprender, viver de desafio, de novas experiências. E para mim é um grande desafio estar aqui nessa eleição. Eu tenho convicção no meu coração que é uma revolta do povo. O povo não quer saber de politicagem, não quer saber de jornalismo que é bancado por dinheiro público. Tem um recado para você que é apoiador de Pablo Marçal. Saiba que agora você pode ganhar dinheiro enquanto apoia a sua campanha. Preste atenção nisso. Ficando rico sem colocar a imagem dele, só para mim. Você pega o corte de uma coisa muito forte que eu tô fazendo, lança esse corte, e se você for bem sucedido, que é natural que você vai ser, porque se você souber só fazer o corte, a minha imagem abrir no Instagram novo, você vai colocar 500 mil seguidores até no final do ano. Eu não sei explicar por que a vida é injusta desse tanto. Sabe qual que é a injustiça? Você não saber disso. Então você pode criar negócios, e esses negócios vão te dar relevância, fica toda essa página, aí você consegue colocar coisas lá, fazer parceria com a página, porque você tem... Ele propõe que, ao editar e compartilhar cortes de seus vídeos, você pode ganhar entre 2 a 10 mil reais por mês. Interessado? Acesse o link fixado nos comentários deste vídeo e descubra como participar. Não quer saber de militância no jornalismo que é bancado por dinheiro que é nosso, do povo. Não quer saber de um Ricardo Nunes que gastou 600 milhões de reais
colocando o dinheiro na mão da mídia para falar bem dele. Porque eu perguntei dos céus justamente porque eles já têm essa vocação, tem quadras, Não é tem olímpico, piscinas. é o que eu falei, tem 5 esportes, 6 esportes. Eu queria insistir na minha pergunta, se o senhor tem ideia de quantos já existem na cidade e em que regiões seria necessário construir novos equipamentos, porque se o senhor partir dos equipamentos, é só por essa estrutura. Sim, olímpica. a gente precisa de 1.000 centros olímpicos, vai 1.000? custar 1.000, custa R$1,5 bilhão. A gente gasta R$1 bilhão tirando gente da rua e aumentou 23%. Ano que vem, 2025, a gente vai ter um orçamento recorde na Prefeitura de São Paulo de 120 bilhões. Mas o senhor sabe quantos já tem? Porque são escolas bem grandes. É bem pouco o que tem. É bem o que a gente pouco. precisa Quantos são? é pouco. É insuficiente pra gente Muito tratar. menos de 1.000 em todos esses anos em que foram Não, você construídos. imagina. Tem 56, Você portanto imagina. 1.000 parece Ou meio seja, ilusório. é muito pouco. Porque a iniciativa privada é que vai ajudar nisso. 1.000. Vai ser. A troco de quê? A troco de ter o nome da empresa lá falando que é patrocinador. E os terrenos, as desapropriações. Desapropriações e troca, permuta dos 41 mil imóveis que a prefeitura tem, o Bananinha não sabe o que fazer com eles. Combater o crime organizado é o seguinte: você tem uma pena se você executar um crime. Se você for de crime organizado e comprovar, essa pena sua vai ser o dobro. Aí você fala, meu Deus, é claro, eles fizeram da forma errada, não tem como sustentar isso. Agora o resultado é impressionante, todo mundo ama o cara. Os fins justificam os meios, então. Aí eu vou te falar, se o Ministério Público estiver junto, o Judiciário e todo mundo, eu Mas animo... essa estrutura é uma estrutura de democracia. Sim. No caso dele, não tem democracia. Ele ganhou no voto, igual o Lula. Ganhou no voto e tá tudo bem. Agora, o que ele fez, a gente faz sem... Quais foram os exageros que o senhor disse que ele... De fato, pegar um monte de gente e prender só por Sem ter devido tatuagem de processo. uma facção criminal. Então, Ó, o prefeito ele não pegou faz isso. presídio. Não, ninguém tá falando de prefeito. O Bukele, já que você trouxe ele pra discussão, ele foi Não foi o prefeito. senhor que trouxe, candidato. Não, ele que falou Bukele. Não, Eu falei o El senhor citou Salvador. El Salvador. Não, senhora. É Quem governada falou pelo Bukele foi ele. É Ele que falou governada Bukele. pelo Bukele. Ele é o Mas eu não governador falei, do eu não falei de Bukele. Mas eu Ele achei falou. interessante porque é um exemplo Eu que só- se cita como copiável Não, e tem é- muitos problemas. É o seguinte, na hora que você tiver um filho assassinado, aí você vai ver que às vezes compensa fazer algo. A Vera bateu na mesa. Esse é o problema. A gente tá num país onde tem 60 mil homicídios. Mas E aí o você Brasil- vai num outro país que tem 0 a 695 dias. Ah, não, a gente não pode fazer assim. É o seguinte, o prefeito é uma não morte tem pela competência. outra, né? É a morte de, é uma Não, morte mas ele não pela matou outra. não, ele só prendeu os bandidos. Ele não saiu matando ninguém não. Quem matou foi o crime organizado. Sabe o que aconteceu? O Gustavo, inclusive eu tenho filmado, eu fiz o documentário pra soltar pro Brasil inteiro ver, vou soltar agora. Dato, essa questão da Cracolândia é uma das questões mais ali importantes da cidade. O senhor acabou de citar um projeto assinado por deputados do PSOL para liberar usuários de drogas. O senhor participou de um podcast e aí falou o seguinte: quer usar a sua maconha, quer usar o seu crack? Vai lá, fuma a sua maconha. Vou criar o ônibus do crack, é o ônibus da maconha. Pode fumar até 10 baseados de uma vez. O senhor vai plotar o ônibus e deixa a pessoa lá fumando a maconha dela e o crack. Queria entender o contexto em que o senhor deu essa declaração. Disse que o Ministério Público não ia deixar, mas que o senhor ia arrumar uns ônibus. O ônibus ia até ter ar-condicionado. Queria entender Ministério o Público- contexto e se o senhor acha que isso é uma solução para a Cracolândia. Se o Ministério Público não vai deixar, então não tem como fazer. Isso não é a solução pra Caracolândia, né? Então, eu tô por que feliz o senhor de ver falou? você Tava só falando. jogando uma conversa fora. Eu fiquei feliz de ver você ouvindo 4 horas de um podcast lá, que é o. Acho que foi no Flow que eu falei isso, né? Se o Ministério Público não autoriza, não tem como fazer, né? Então o senhor falou só É porque falar. tem muito maconheiro, né, na cidade. Então, é muito ruim você estar andando pela cidade e sentindo o cheiro de maconha. Eu que nunca experimentei, nunca usei, eu acho isso não só acho, né? Agora, tecnicamente, olhando pra ciência, destrói neurônio, inclusive. E é uma fuga de estado emocional. E é tão ruim porque diminui a produtividade do povo e tem gente querendo descriminalizar a droga. Ah, mas ela é natural. Cara, até Mas água. como você beber 10 funcionariam litros, esses você morre. ônibus? Não Não entendi. tem, entendi isso não é esse negócio do proposta. ônibus. Não, não era uma só- proposta. Agora, o que a gente pode fazer é ajudar as pessoas que estão na rua e fazer esses ônibus para acolher eles, para eles não dormirem na calçada. A proposta, a lógica dessa ideia do ônibus seria para isso. Pra fumar maconha e o crack. O senhor falou, Ninguém o vai senhor segurar falando. eles, velho. Ninguém vai segurar esse povo na rua. Você dá conta de segurar? O povo tá lá na Mas o Cracolândia, ônibus é da 40 prefeitura? Eu não entendi. não é a solução. Né? Igual você falou, o Ministério Público não vai deixar. Eu só preciso da caneta. Aperta o 28, me dá a caneta e deixa o resto comigo. Não precisa aprovar na Câmara também. mudança Então de deixa plano de comigo. ordenamento. É eu que vou resolver. Fica tranquilo. De 10 em 10 anos é o natural de aprovar o nosso plano diretor, mas nós vamos chamar a Câmara, até na Câmara Acabou nós de vamos fazer uma resolver. revisão, né? E vão revisar de novo. Sabe por quê? Imenso. Porque esses 120 quilômetros de empresa vai ajudar a redesenhar as favelas na cidade de São Paulo e nós vamos, nessa capilarização, verticalizar as periferias.
Candidato, nosso tempo acabou. Queria agradecer a sua participação conosco aqui. Muito obrigada. Obrigado a todos. É 28 na cabeça. Faz o M.